Vamos lá, dando continuidade, eu decidi separar para não confundir a cabeça de vocês, né? E a gente estava falando de FGTS, e agora vamos falar de redução da jornada de trabalho. Então, achei importante fazer esse corte para quando você começar a falar sobre jornada de trabalho, você já saber sobre o que é que você está falando, tá bom? Então, o que é a redução da jornada de trabalho? Nós sabemos que a luta diária de todo pai e de toda mãe de autista é pesada, que tem aí que mesclar entre trabalhar e levar a criança ao terapeuta, né? As terapias, ao médico, a jornada exaustiva e de exaustão que todo pai e mãe de autista enfrenta diariamente para trabalhar a ciência ABA, a terapia pela ciência ABA, o procedimento terapêutico que toda criança autista precisa, né? Então, o que acontece? Existe o direito a todo servidor público. E por que eu estou falando servidor público? Porque, infelizmente, eu não me sinto seguro e eu critico muitos advogados que querem fazer ação para quem trabalha na iniciativa privada. Por quê? Porque você não tem estabilidade. Então, você pode fazer isso e amanhã você ser demitido. Então, a gente costuma trabalhar para conseguir a redução da jornada de trabalho para quem trabalha no serviço público, tá? Seja do serviço público CLT, como, por exemplo, quem trabalha nos Correios, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, né? Seja para quem trabalha no serviço público estatutário, seja da União, dos estados ou do município, servidor público municipal, estadual ou federal. Todos, comprovada a necessidade do caso específico, têm direito de reduzir a jornada de trabalho em até 50%. Por que eu digo em até 50%? Porque a lei federal diz isso e a lei estadual pode dizer isso ou menos que isso, tá? E também vai ser necessário a gente analisar o caso concreto. Se seu filho faz 10 horas de terapia semanais, não faz sentido a gente pleitear uma redução de 50% da jornada do trabalho, tá? Então, o que é preciso observar? O caso específico e a legislação do ente em que você vai estar pedindo. Se você está pedindo no município, existe lei municipal no seu município que prevê a jornada do trabalho? Se não existir, vai ser a lei do seu estado e a lei federal que vão reger o caso, tá? Por analogia. Se o seu município não tem... Aliás, se seu município tem uma lei municipal, aí essa lei do caso específico da lei municipal, ela precisa ser respeitada. A gente pode também pleitear se o servidor for estadual, né? O servidor público estadual também tem direito à redução da jornada de trabalho. E aí a gente vai precisar analisar a lei estadual aqui do estado em que esse servidor trabalhe, que tenha um filho autista, tá? Então a gente vai precisar analisar caso a caso para saber como é que nós vamos reduzir essa jornada de trabalho desse servidor público. Já o servidor público da União, que seja estatutário, que seja regido pela 8.112, a lei 8.112/90, geralmente esse servidor não tem problema, não enfrenta maiores problemas para conseguir a redução da jornada de trabalho de forma administrativa. Porém, o servidor público federal, que trabalha, que é funcionário público, né, que é CLT, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, eles enfrentam problemas porque os órgãos começam a dizer que a lei 8.112 não se aplica. Porém, a gente entende e existem decisões judiciais no sentido de que, mesmo trabalhando na iniciativa do CLT pública, também tem direito à redução da jornada de trabalho, tá? E aí é isso. Município, Estado, União. Os três entes, seja CLT, seja estatutário, têm direito à redução da jornada de trabalho.
o que é que vai ser preciso analisar é a que órgão aquela pessoa está vinculada. É ao município, tem que analisar a legislação municipal, se houver. É ao Estado, tem que analisar a legislação estadual, se houver. É à União, tem que analisar a lei federal, que é a 8.112, tá? Não tem lei estadual, não tem lei municipal, a lei federal vai ser a que vai ser norteadora para o caso concreto. Existe lei estadual, a lei estadual precisa ser respeitada. Existe lei municipal, se a pessoa for vinculada ao município, a lei municipal vai precisar ser respeitada. Então, precisa saber qual lei utilizar. Se a pessoa for funcionário público federal, é a lei federal. Se a pessoa for funcionária pública estadual, é a lei estadual, se tiver. Se não tiver, a gente vai usar a lei federal. Se for funcionário público, servidor público municipal, aí é a lei municipal, se houver. Se não houver, a lei estadual. Se não houver, a lei federal. Perfeito? E aí você vai requerer no órgão competente, né? Se for recursos humanos, se for CLT, ou no órgão responsável por pessoa, né? Por contra-cheque, por requerimento administrativo, por processo administrativo do seu ente que você vai fazer o requerimento. Muitos desses requerimentos podem ser feitos de forma online, principalmente se for servidor público federal e alguns estaduais, e feito de forma presencial se for servidor público municipal. E aí sempre lembrando de se documentar, pegar o recibo de que protocolou, né? Se não houver um procedimento operacional dentro do município para fazer isso, postar via correios no endereço do município para que você possa comprovar que você fez o requerimento administrativo. Mas hoje, como processo administrativo municipal já está tudo normatizado também, você vai conseguir fazer o protocolo do seu requerimento, tá? E aí você vai precisar desse comprovante, porque se depois eles não fizerem a análise, você já vai poder judicializar. Esse processo administrativo ele deve demorar 30 dias, porque a lei dos processos administrativos assim versa, que o processo administrativo ele deve ser julgado dentro de 30 dias. Se não for julgado, já surge para você o direito de requerer judicialmente. O processo administrativo ele não precisa de advogado para ser requerido, porém eu sugiro que você o faça, sobretudo não tem legislação específica, com auxílio do advogado, porque um processo administrativo bem feito auxilia e muito o processo judicial, tá? E ali você vai precisar comprovar o quê? A necessidade do caso concreto. Então, todo aquele procedimento terapêutico que tem no seu relatório médico, no laudo médico do seu filho, ele vai ser usado aqui. E aí você vai precisar colocar cada terapia e a carga horária, né? Conforme aquela primeira aula que eu passei para vocês lá sobre laudo médico na aula de saúde. O relatório médico é quem norteia tudo no direito da saúde e no direito das pessoas autistas. Então, o relatório médico precisa prescrever a carga horária de cada profissional que a criança vai precisar fazer tratamento, que a pessoa autista vai precisar fazer tratamento. Essa carga horária é quem vai dizer, e precisa dizer também se precisa ou não da participação dos pais, né? E aí essa carga horária é quem vai nos dizer o nosso pedido de qual percentual que nós vamos pleitear de redução de carga horária. Algo que é muito importante a gente conversar. Essa redução de jornada de trabalho não pode ter redução salarial. Então, se a pessoa ganha um determinado salário, se ela reduziu a jornada de 50%, ela vai continuar recebendo o mesmo salário, tá? Mas o que é importante é a gente ter esse relatório médico detalhado para o caso específico, para que a gente não tenha problema. Perfeito? Então, se você é servidor público ou funcionário público, estatutário ou seletista, seja federal, seja estadual, seja municipal,
você tem direito de reduzir a sua jornada de trabalho desde que você comprove, no caso concreto, a necessidade terapêutica da pessoa, do seu dependente, e a necessidade de que você participe desse processo terapêutico. Não só indo buscar e indo deixar, mas também participando, acompanhando ativamente esse processo de terapia e intervindo sempre que necessário. Comprovando isso, você vai ter direito a reduzir a sua jornada em até 50%. E aí é o caso específico que vai dizer em quanto essa jornada de trabalho vai ser reduzida, tá? Então, se você tem esse direito ou conhece alguém que tenha, divulga para ele, conta para a gente o seu caso, chama a gente no WhatsApp para explicar o seu caso, que é uma satisfação para a gente poder estar lhe orientando e tomando as iniciativas para que você possa conquistar esse direito, tá bom? Na próxima aula desse mesmo módulo, vou falar aqui sobre o direito à locomoção. Perfeito? Tamo junto e é só o começo.